Olá, eu sou o professor Sandro Mauro, do ângulo Sorocaba, e vou ministrar uma aula agora sobre o Brasil Colônia para a turma do pré-vestibular, História do Brasil. Hoje, pessoal, nós vamos conversar então sobre a aula 7, que versa sobre a questão dos escravos e os homens livres na sociedade açucareira. Para falar disso, pessoal, é sempre bom lembrar que nós temos o mercantilismo como um pano de fundo, uma política econômica que se estabeleceu agora no início da Idade Moderna e que, inclusive, foi base para a estruturação de um poder, o chamado absolutismo monárquico, que muito auxiliou no processo de expansão marítima e comercial europeia, principalmente por conta de Portugal, que foi o pioneiro nesse processo. Então, quando nós pegamos o mercantilismo e pegamos o absolutismo, nós vamos ter a oportunidade de observar que esse mesmo modelo se implanta na colônia brasileira. Ok, pessoal? Vamos lá, então. Perceba bem, uma das características do mercantilismo é o pacto colonial, para favorecer a balança de comércio favorável. Está lembrado disso? Então, olha só, nós temos a metrópole e temos a colônia. A metrópole, ela vai ser responsável por nomear os principais cargos que virão para a colônia. E é aí que nós vamos começar a observar que com a formação, inclusive, dos senhores de engenho e de terras, nós vamos ter a formação de uma aristocracia rural, que vai configurar o poder político e econômico na formação do Brasil Colônia, ok? No caso da colônia, nós vamos vivenciar a questão da violência. Violência contra quem? Principalmente com os empobrecidos que já vêm de Portugal, pessoas que são fugitivas ou que têm problemas com a justiça em Portugal, endividados e que vêm para a colônia, mas também aqueles que aqui já estavam, ou seja, os índios. E numa sequência, os negros africanos, que foram escravizados. Ok, pessoal? Não podemos deixar também de lado as mulheres. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Nesse contexto, nós percebemos que a matriz, ou seja, a metrópole, ela vai se impor. Ela vai impor a sua cultura, a sua dinâmica, formando uma hegemonia, procurando estabelecer a sua imposição. O que nós então percebemos aqui, com a imposição da cultura europeia. Essa imposição vai se dar principalmente por meio dos jesuítas. Por quê? Porque a Igreja Católica, que é aliada da monarquia espanhola, está passando pela turbulência da Reforma Protestante. E eles, para conter o avanço do protestantismo, o que eles fazem? Eles estabelecem mecanismos, como a Inquisição, como o Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos, e a Constituição da Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola. E aí, esses jesuítas estarão vindo para o Brasil e terão a missão de catequizar pela fé, mas também impor a cultura europeia. Belezinha? Continuando. Esse processo vai gerar o que nós conhecemos por sincretismo, ou seja, a cultura dos povos indígenas que aqui já estavam, mais a cultura estabelecida pelos europeus, vai ter uma fusão, uma junção. E essa junção, nós vamos ter então a formação de uma nova cultura. Por que isso aconteceu, pessoal? Porque a metodologia didática usada pelos jesuítas foi de primeiro conhecer a cultura dos índios, conhecer a língua, se apropriar dessa matriz cultural, para aí sim, falando a língua e se aproximando, impor a sua cultura. Então, nós vamos vivenciar um momento de fusão cultural, a formação de uma nova identidade cultural para a colônia. Belezinha até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Então, pessoal, o poder político que se forma na colônia é um poder político, então, que também segue os princípios do pacto colonial. Olha lá, a metrópole nomeia os principais cargos. Quais são esses cargos que vão ser nomeados? Governador-geral, os capitães donatários e, olha, o bispado, veja que está em destaque, que aqui é o poder religioso. Ok, pessoal? Essa estrutura, nós vamos compreender que ela vai dar origem a uma chamada aristocracia de poder. É um poder aristocrático, de caráter rural. Por que rural? Porque se estabeleceu aqui na colônia, também seguindo o pacto colonial, a economia do plantation. Escolhemos um produto, que é o açúcar, altamente rentável,
lá fora, portanto, uma produção voltada para o mercado externo e falta ter uma mão de obra. E essa mão de obra, então, escolhida também no princípio do Pacto Colonial, a mais barata seria a mão de obra escrava, formando a economia do plantejo. Ok, pessoal? Então, essa economia açucareira é que vai startar, que vai dar força para a estruturação do poder político aqui na colônia. Por que eu digo isso? Porque nós vamos ter nessa estrutura os senhores de engenho e de terra, formando essa base rural aristocrática. E aí nós vamos ter a formação das vilas, onde nós vamos ter a Câmara Municipal. E é claro, você já imagina, quem é que vai ter o controle político sobre essa Câmara Municipal? Serão justamente os homens bons, esta aristocracia. Por isso, eles configuram o poder político e, por conta do açúcar, que é a base, o poder econômico. Belezinha? Tudo bem até aqui? Também a religião é considerada um poder. O poder religioso, que está na mão do clero, da Igreja Católica, que vem para cá justamente para catequizar, impor a sua fé, mas que também impõe a cultura. Promove a hegemonia da cultura europeia, estabelecendo um sincretismo, é verdade, porém, trazendo esses valores europeus para cá. Porém, vamos dar um exemplo. O caso da Guerra Justa, que você se lembra. O que foi a Guerra Justa? Quando o indígena não aceita a catequese, ou quando ele comete ritos de antropofagia, ele então é enquadrado na Guerra Justa e pode ser então escravizado. Aqui vale a pena a gente lembrar de uma coisa. Vale a pena lembrar que um conflito se estabelece entre os colonos, esses senhores de engenho e de terras, com o clero. Por quê? A igreja se opõe à escravidão indígena, exceto no caso da Guerra Justa. E isso atrapalha os interesses dos colonos. É um problema para a metrópole. Então, pessoal, nessa sociedade estratificada, esses dois grupos formam os grupos de poder. Aí nós temos o grupo dos oprimidos. Quem que é o grupo oprimido aqui? A classe intermediária, que é justamente formada por pessoas livres, empobrecidas. Aqueles que vieram da Europa, como eu já expliquei para vocês, em situação de dívida ou por problemas com a justiça, e também aqueles pequenos agricultores e pequenos comerciantes, que pela fragilidade inicial da colônia, claro, dependiam totalmente dos senhores de engenho e dos senhores de terra. E por último, na base, nós vamos ter os negros, os índios e as mulheres, formando aquela categoria que efetivamente não tem nenhum direito, que não tem nenhum amparo. Então, essa estrutura social nós chamamos de estratificação social rígida, com pouquíssima mobilidade social e ainda de caráter patriarcal. Por que patriarcal? Porque tudo depende dos senhores. Ok, pessoal? E o patrimonialismo vem como consequência. Por quê? Como esses senhores de terras, esses senhores de engenho, são aqueles que dominam economicamente e politicamente, os mecanismos do poder estão nas mãos deles. Então eles vão se fortalecendo e confundindo o que é privado com o que é público. E por vezes colocando o público a serviço então dos seus interesses. O que obviamente vai gerar esse patrimonialismo, essa sede pelo poder. E essa sede pelo poder, logicamente, também vai começar a conflitar com os interesses da metrópole. E aí nós começamos a ter os conflitos de interesse da metrópole com esses novos colonos. Que também vale salientar. Começa a estabelecer uma política de casamento que já não é mais entre europeus, que também promove a chamada miscigenação entre brancos e índios e num terceiro momento com os negros. E essa miscigenação, essa nova formação social vai distanciando cada vez mais da metrópole, formando uma nova identidade. Ok, pessoal? Muito bem. Nesse contexto, vale também lembrar que essa miscigenação entre essas três matrizes, tanto biológica quanto cultural, tem forte impacto na construção da identidade brasileira. E para finalizar e explicar essa identidade brasileira, vale falar do cunhadismo. O que foi isso? Uma relação que se estabeleceu entre os índios e os europeus de casamento. Poucas mulheres vieram da Europa para cá. E os homens, então, começaram a ter relações com as índias. E uma relação
numa primeira fase consensual, onde para o índio era interessante, porque recebia objetos de metal, facões, vindos com os europeus. E, em troca, a sua família aumentava, propiciando ali proteção e mais mão de obra. Essa política foi chamada de cunhadismo, que foi cunhada por Darcy Ribeiro. Beleza, pessoal? Para finalizar, então, para vocês, eu te oriento a estudar os seus livros, o plural, e nos vemos numa próxima aula. Bons estudos!